Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 8 de junho. Hoje é quinta-feira. A igreja nos convida a celebrar a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou como é conhecido pela igreja, a solenidade de Corpus Christi. Amados irmãos e irmãs, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós o grande tesouro, o maior tesouro que o próprio Deus nos deixou. Jesus, o Filho único de Deus Pai, Filho unigênito, que veio para nos redimir, nos salvar, nos libertar da escravidão, do pecado e da morte, se deu por inteiro a cada um de nós. Deixou-se a nós, nas espécies eucarísticas, no corpo e sangue, que não é uma representação, mas presença viva, real, do próprio Senhor em nossa igreja, para que possamos ser alimentados, para que possamos estar diante da sua presença, sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar, quando exposto no ostensório, ou em nossas igrejas, quando nos colocamos diante do sacrário, do tabernáculo. Que o Senhor inflame o nosso coração de um mais profundo e puro amor para com aquele que tanto nos ama. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da grande solenidade de hoje. Com alegria nos reunimos para a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Outrora, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje, nos alimenta com o pão vivo descido do céu, seu próprio Filho. Sacramento da doação, morte e ressurreição de Jesus, a Eucaristia que celebramos é comunhão com o Senhor e com cada membro do seu corpo eclesial. Então a Eucaristia é a comunhão que nós realizamos
entre nós, irmãos, e, sobretudo, com Deus, que tanto nos ama, com o Senhor que deu a vida por nós. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala, sobretudo, da experiência do maná. Ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 a 3, 16, 14, melhor dizendo, a 16. E fala justamente do maná, o maná que é dado ao povo como alimento. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná que nem tu, nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Olha, essa passagem de Deuteronômio nos recorda algo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse diante das tentações, aonde o inimigo de Deus dá sugestão para que Jesus, como Filho de Deus, transformasse as pedras em pão. E Jesus então diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca do Senhor. O maná, amados irmãos e irmãs, é importante que nós tenhamos consciência disso, era o pão provisório, o pão para o povo que passara fome. Era recolhido logo pela manhã, não podia ser guardado, o povo consumia durante aquele dia e todo dia de manhã eles recolhiam o maná. Se inventasse de recolher mais que o necessário e estocar, o maná apodrecia tudo. Todo o maná ficava podre, não era capaz de alimentar, não era capaz de sustentar, porque estava estragado. Então, o que o povo vai aprendendo no contexto do deserto? Vai aprendendo a buscar aquilo que é necessário para o sustento diário. Isso é para nós um grande ensinamento. Nós falamos não do pão material, aqui, sobretudo hoje, mas falamos do pão espiritual, da vida, da caminhada, da experiência de fé, da busca em nos unirmos ao Senhor, da experiência da nossa própria oração. A oração deve ser cotidiana, a oração deve ser constante. Sum sum cor, corações ao alto. O nosso coração precisa estar constantemente unido ao Deus da vida. Portanto, esta busca pelo pão provisório que o povo do deserto vive e que a própria palavra nos fala, é para nós um grande ensinamento. Nós devemos buscar cotidianamente o pão espiritual por meio da palavra, da oração, da presença do Senhor. O Salmo 147 traz como resposta: glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Celebrar o Deus da vida, o Deus que nos ama, o Deus que se dá por amor a cada um de nós sem exceção. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, ela está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e Paulo nos narra, amados irmãos e irmãs, nesse trecho do capítulo 10, versículos 16 a 17, o que nós podemos dizer como a primeira narrativa ou o primeiro contexto que se fala, sobretudo, da Eucaristia. É um dos mais antigos escritos que fala da Eucaristia. Olha o que diz, ele é curtinho, então vamos ouvir o que diz o apóstolo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. O que Paulo quer transparecer por essa fala, sobretudo de 1 Coríntios? A Eucaristia, comunhão, união,
entre irmãos, uma só família, um só coração. No dia de hoje também, né, é feito o que nós chamamos de sequência. Para algumas celebrações se tem a sequência. Existe a forma breve e existe a forma longa. A forma longa nos dá a graça de contemplar, né, aquilo que a igreja foi, de certa forma, compreendendo, foi, de certa forma, transmitindo como verdade de fé a partir da experiência da Eucaristia. Nós celebramos uma vez por ano esse momento. Então, quando temos a oportunidade, nada melhor do que ouvi-la, cantá-la, vivê-la na forma longa. Trago aqui, de modo especial, uma das partes dela que diz assim: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Então, somos filhos e filhas de Deus convidados à mesa da Eucaristia, à mesa da palavra. Por fim, o Santo Evangelho nos fala do pão vivo descido do céu. Jesus é o pão vivo, dado a cada um de nós, pão da vida eterna. Comungar do seu corpo e sangue é, amados irmãos e irmãs, viver de fato esta união profunda para com o Senhor. Os judeus diziam entre si como é que ele pode dar de comer a sua carne. Em outras palavras, seria agora canibalismo isso, o que eles estão pregando? No entanto, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. A vida emana da vida do Filho. A vida emana do Deus vivo e verdadeiro. Participamos da vida. Não temos vida em nós. Nós não somos a vida. Nós partilhamos do dom da vida, que é um presente de Deus para cada um de nós. Por isso, precisamos participar do corpo e do sangue do Senhor, para nos unirmos mais intimamente a Ele. Padre, mas eu não posso, no contexto que eu estou, viver a comunhão eucarística. Mas pode comungar, pode viver esta intimidade com Deus, vamos assim dizer, por meio da palavra. Por meio da palavra, na reunião entre irmãos, suplique ao Deus da vida, conforme a oração da comunhão espiritual ensinada por Santo Afonso Maria de Ligório. Não permita, Senhor, que de vós eu me separe. O Deus da vida, que tanto nos ama, que possa, de fato, nos permitir estar unidos a Ele constantemente. O pão que dá vida, vida para sempre. Aquele que come este pão viverá para sempre, não neste mundo, mas um dia, junto ao Senhor, não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, tristeza, alegria indizível, pois vamos estar contemplando aquele que nos amou, aquele que nos criou, aquele que nos resgatou face a face. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Enquanto aqui estamos, possamos manifestar o nosso amor pela Eucaristia, por meio desse dia tão bonito e importante, o dia de Corpus Christi. Façamos os nossos tapetes com amor, possamos estar nas celebrações e possamos sair pelas ruas, proclamando o nosso amor pela Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.